Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, a FAGFOR. Resolveremos as questões de nível superior, as questões de raciocínio lógico-matemático para os cargos de médico, enfermeiro, entre outros cargos. A prova foi aplicada no dia 14 de abril de 2024 pela banca IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou as questões de raciocínio lógico nessa prova. Primeira questão, questão de número 11. Foi a primeira questão de raciocínio lógico. Aqui iremos responder a prova do tipo A. Então, se você fez a prova desse concurso, as questões referente à prova do tipo A, a primeira questão, questão de número 11, dizia o seguinte: em um cofre possui uma senha de 3 dígitos, cuja soma é exatamente 6, sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinala a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre. É uma questão de problemas aritméticos, onde a gente vai ter que fazer aqui uma soma dentro desses 3 dígitos. Então, a senha é composta aqui por 3 dígitos. E o detalhe interessante que a banca forneceu é que a soma desses 3 dígitos tem que dar 6. Ó. Então, eu vou somar 3 números desconhecidos e essa soma tem que dar 6. Então, observa que o comando da questão, ele falou aqui que o primeiro dígito é exatamente o dobro do segundo. Eu não sei quem é esses dígitos, então vou chamar aqui o segundo de x. O primeiro é exatamente o dobro, ó. O primeiro dígito é o dobro do segundo, então o dobro é justamente você colocar 2x. E o terceiro dígito, ó, é o triplo é 3. É o triplo de quem? Do segundo. Ó. O segundo eu não sei quem é, por isso que eu vou chamar de 3x. Triplo, 3x, dobro, 2x. Agora a soma desses 3 números tem que dar 6. Ó. Somando 2x mais x, 3x, mais 3x eu tenho exatamente 6x. Ó. Somei a quantidade de x e eu sei que essa soma tem que dar igual a 6. Jogo o 6 lá para o outro lado, ele está multiplicando, jogando lá para o outro lado, ele passa dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 6. O valor do x eu encontrei. Ó. O valor do x vale 1. Quem é os demais números? Então, o número era 2 vezes x, só que x vale 1, está aqui. O segundo é exatamente o número 1. E o terceiro é 3 vezes 1. Ó. 3 multiplicado aqui por 1. Então, 2 vezes 1 aqui, a gente vai encontrar que é 2. Eu tenho o segundo, que é o número 1. E eu tenho um terceiro aqui, 3 vezes 1, vai dar 3. Qual vai ser o número procurado? O número procurado, ou a senha desse cofre, é exatamente 213. 213 você encontra como resposta correta para essa questão, a alternativa letra D. Mais uma questão, questão de número 12. Olha o que vai dizer a questão número 12. Um dado de 6 faces, ou de 6 lados, é lançado 3 vezes consecutivas. Assinala a alternativa que apresenta a probabilidade de obter soma dos resultados igual a 10. Então, é uma questão que vai trabalhar com o conceito de probabilidade e a gente já estudou aqui no nosso canal que probabilidade é exatamente uma razão, é uma divisão entre aquilo que eu quero que ocorra, eu vou chamar aqui o O, aqui é o meu evento, dividido pelo espaço amostral, que é o total de possibilidade. É os casos que eu tenho aqui favoráveis dentro de todos os casos possíveis. Então, probabilidade é exatamente essa formação. Então, para eu achar a probabilidade, eu preciso encontrar quem é o O e quem é o T. Depois que eu encontrar o O e o T, eu consigo aqui calcular o cálculo de probabilidade. Ó. Eu vou substituir aqui o O e eu vou substituir o T. Então, vamos procurar logo o T. Observe aqui, o dado que será lançado vai ser lançado 3 vezes. Está aqui o dado, ele vai ser lançado 3 vezes consecutivas. Então, está aqui a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. O dado tem 6 faces. Ó. Tem primeiro, o segundo lançamento e o terceiro lançamento.
pelo princípio fundamental da contagem, é só realizar a multiplicação. 6 vezes 6, 36, e 6 é 36 vezes 6, 216. Então, encontrei aqui o total de possibilidades. Ó. Então, quando eu lanço o dado 3 vezes consecutivas, ou 3 dados de forma simultânea, eu tenho 216 resultados. Desses 216 resultados, que é o total de possibilidades, agora eu quero aquele que ocorra o quê? Que ocorra soma igual a 10. Então, eu tenho que saber todos os possíveis resultados que vai dar soma igual a 10. Então, para essa questão, observa que eu vou ter aqui 6 possíveis formações para encontrar soma igual a 10. Então, vou colocar aqui os 6. Ó. Então, o primeiro resultado é você pegar lá o número 1. Vamos imaginar que no primeiro lançamento saiu o número 1. O segundo lançamento saiu o número 3. E o terceiro lançamento saiu lá o número 6. Então, se você somar 1 mais 3 deu 4, mais 6 deu 10. Então, essa pode ser uma formação, pode ser uma formação. Observe que todos os números eles são o quê? São distintos. O primeiro saiu 1, o segundo saiu 3 e o terceiro saiu 6. Isso aqui é uma permutação ó, de 3 elementos. Para eu saber quantas maneiras diferentes, basta eu permutar, porque eu tenho 3 elementos distintos. Então, é uma permutação de 3, que é exatamente 3 fatorial. E 3 fatorial, a gente sabe que é 3 multiplicado por 2, multiplicado por 1. 3 vezes 2 vezes 1, eu encontro 6. Ó. 6 maneiras aqui, representando, saindo 1, 3 e 6. Observe que iniciou por 1, mas 1 poderia ficar no final, ficar 6, 3 e 1. Poderia ficar lá 1, 6 e 3. Então, eu tenho 6 maneiras de representar aqui com os números 1, 3 e 6. Isso aqui é a primeira formação. Tem outras, professor? Tem sim, outras formações. Observa com números diferentes. Eu tenho lá 1, 4, 5. 1 mais 4 mais 5. Vai dar igual a 10? Também vai dar igual a 10. Ó. Se você somar, o primeiro dado saiu 1, o segundo dado saiu 4 e o terceiro dado saiu 5, eu vou ter que somar os 3 resultados e esse resultado vai dar 10. Observação, os números também são distintos. Ó. Se são distintos, isso aqui é uma permutação de 3. E permutação de 3 a gente sabe que é 3 fatorial. A gente já fez o cálculo aqui. Ó. 3 fatorial, isso aqui também resulta em 6. Perfeito. Tem outro resultado possível? Também tem outro resultado possível. Aqui o terceiro resultado com 3 dados quando você faz o lançamento. Por exemplo, se o primeiro sai 2, o segundo sai 3 e o terceiro aqui sai 5. Soma para mim. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Também deu 10? Também deu 10. Observa que já é uma terceira maneira de colocar aqui com os números distintos. É uma permutação de 3, é uma permutação de 3. Ó. Permutação de 3 também é 3 fatorial. E 3 fatorial vai ser igual a 6. 3 vezes 2 vezes 1. Dá um total de 6 maneiras de colocar aqui essas possibilidades, com os números 2, 3 e 5. Mas acabou por aí, professor? Não, ainda tenho as possibilidades com números iguais. Então, eu posso ter, por exemplo, 2 no primeiro, 2 no segundo, e eu ter aqui o 6 no final. Soma comigo, vai dar 10? Vai dar exatamente 10. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Então, também tenho aqui uma possibilidade com números repetidos. Só que agora são números com repetição. Então, agora eu tenho que fazer uma permutação com 3 possibilidades. Eu tenho 3 números, só que eu tenho 2 números ó, se repetindo, que é o número 2. Então, é uma permutação com repetição. Se tem repetição, eu divido aqui pelo total de números que está se repetindo. Então, está se repetindo 2 números, por isso que ficou 2 fatorial. Ou seja, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E eu tenho aqui, ó, 2 fatorial é o número 2. É 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, nessa formação, o 6 poderia vir no início, ó, 6, 2, 2. O 6 poderia vir no meio, 2, 6, 2. E poderia vir no formato que viu aqui, 2, 2, 6. Então, eu tenho 3 maneiras de escrever essa formação saindo 2, 2 e 6. Acaba por aí, professor? Ainda não. Já tenho outra possibilidade com o número igual. Imagina, se eu pegar lá o número 4, somar com o número 4, somar com o número 2. Eu tenho lá 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, tenho aqui a soma igual a 10. É uma permutação com repetição? Também será uma permutação com repetição. Eu tenho 3 números, 3 fatorial,
e vou dividir ó, por 2 fatorial porque está se repetindo o número 4. É o mesmo resultado de cima? É 6 dividido por 2. Ó. 6 dividido por 2 eu tenho 3. E eu tenho mais uma possibilidade com números repetidos. Ó. Tenho mais uma aqui, possibilidade, é a última possibilidade que você encontrar no lançamento de 3 dados. É quando sai 3 mais 3, ó, que dá 6. E o outro é 4. 3 mais 3, 6. Mais 4, ó, 10. Também dá a soma igual a 10. É uma permutação também com repetição, onde eu tenho 3 elementos, 3 números, e eu verifico que eu tenho 2 números se repetindo. Nesse caso agora é o número 3. Então é permutação com repetição, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial, 6. 2 fatorial, 2. 6 dividido por 2, eu tenho também 3. Acaba por aí. Acaba por aí. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as possibilidades. Ó. Soma 10, eu tenho 6. Mais 6, eu tenho aqui um total já de 12. Mais 6, eu já tenho um total de 18. E se você observar, eu tenho mais 9 aqui. Ó. Tenho 3, 3 e 3. 18 mais 9, eu tenho um total de 27. Então, o total aqui de soma 3, ó, o total, encontrando aqui de soma 10, né? De soma 10, eu encontrei aqui exatamente 27. 27 maneiras de dar resultado soma 10 quando eu lanço 3 dados. É o que eu quero que ocorra. Então, meu O é 27. Então, encontrei aqui meu O. Probabilidade. Aquilo que eu quero que ocorra é o meu evento, dividido pelo espaço amostral dentro de 216 resultados. Desses 216, eu tenho a certeza que 27 vai dar soma 10. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Porque a resposta, todos eles estão em uma fração irredutível, né? Tenho que simplificar. Então, dá para simplificar por 3? Dá. Dá para simplificar por 3. Dá para simplificar por 9? Também dá. Mas aqui, ó, se você desejar, já pode simplificar direto por 27. Dá para fazer porque 27 é por 27, 216 é por 27. Então, já chego aqui na minha fração irredutível. Então, 27 dividido por 27 é 1. 216 dividido por 27, isso aqui é 8. Então, a resposta correta para essa questão é exatamente 1/8. Professor, não tem nas alternativas. A banca IBFC falhou em algum momento, esqueceu de fazer todas as possíveis possibilidades. Então, em algum momento, o elaborador da questão não se atentou que o resultado dava 27. Então, ele confundiu em algum momento de somar. Então, dentro do total de 216, eu tenho um total de 27. O que é que acontece? É uma questão que vai ser colocada recurso para anular. Então, é uma questão que será nula. Questão que vai ser nula, porque ela não tem resposta correta. Do jeito que foi formulada a questão, a resposta que deveria ter nas alternativas era exatamente 1/8. Questão de número 13. Tá aqui a questão número 13. No parque, eu tenho lá 30 crianças que brincam com o quê? No balanço. 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 3 brincam em todos os brinquedos. Então, aqui é a minha interseção. Brinco com os 3 brinquedos. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando nesse parque, ou seja, ele quer o total. Toda vez que quer o total, é a união entre os conjuntos. Ó. Vou representar aqui, eu tenho 3 brincadeiras. Então, eu tenho o primeiro diagrama, representando aqui através de diagrama. Aqui é balanço, comando da questão diz que era 30 pessoas brincam de balanço, chamado de B, é balanço. Outro diagrama, tá aqui outro diagrama. Esse diagrama agora eu vou representar 25 é no escorrega, vou chamar esse conjunto aqui, o conjunto é 25, tá aqui. E eu tenho outro conjunto, que esse conjunto vai ser representado como sendo 20 pessoas na gangorra. Vou chamar de G. Tá aqui a minha letra G, é 20. Perfeito. O comando da questão falou que existe 10 pessoas brincando, ó, nos 3 brinquedos. Então, a interseção principal dos 3 brinquedos é 10. Agora, o que é o que eu quero? Eu quero quantas pessoas brincam nesse parque. Então, observa que eu tenho 30 pessoas brincando no balanço, só que 10 delas faz referência a brincar nos 3 ao mesmo tempo. Então, é 30 menos 3. Ó. Então, brinca apenas ou somente de balanço, eu tenho um total de 20. Quando eu somo 20 com esses 10, você vai ver que dá um total de 30. Perfeito. Da mesma forma, o 25, ó, que está
no escorrega. Tenho 10 pessoas que já estão brincando aqui no escorrega, mas eu tenho um total de 25. Então, apenas ou somente escorrega, eu tenho um total de 15. 10 mais 15, total de 25. Da mesma forma, na gangorra, eu tenho 10 crianças que já brincam aqui os 3 brinquedos ao mesmo tempo, então 20 brincam na gangorra. Somente gangorra, quantas crianças? Total de 10. 10 com 10 tem que dar um total de 20. Como o comando da questão pediu lá para você encontrar o total de pessoas, nesse tipo de questão, o total é a união. União é as partes de dentro da minha teoria de conjuntos. Então, eu tenho que somar 20, está aqui. Tenho que somar o 15, está aqui, mais o valor do 15. Tenho que somar o 10, está aqui, a interseção das 3 partes. E eu tenho que somar o 10 somente gangorra, está aqui. Era apenas fazer essa soma, fazer essa soma. 20 com 15, 35, 45, mais 10, 55. Então, você deveria marcar ou assinalar a alternativa que constasse lá 55 pessoas no total. 55 pessoas no total, você ia marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão de número 14, é uma questão que ela te deu essa tabela, verdade, está aqui dentro da lógica proposicional, e a gente já verifica que o conectivo central da operação entre a proposição P e a proposição Q é a minha disjunção. Aqui é o meu conectivo OU. Aqui a gente aprende no nosso canal que o conectivo OU é o conectivo abobalhado, né? A minha disjunção. Para que o conectivo OU seja verdade, eu preciso de pelo menos uma das duas proposições sendo verdadeira. Então, observa que a primeira é verdade e a segunda é verdade. Então, esse valor aqui vai ser verdade. A primeira é verdade e a segunda é falsa. Esse valor aqui vai ser verdade, porque eu tenho aqui a primeira proposição sendo verdadeira. Na terceira linha, eu começo com falsa em P e verdade em Q. Esse valor resultante do conectivo OU vai ser verdade, porque eu tenho pelo menos uma verdade. E só será falso com o conectivo OU quando as duas proposições forem falsas. Está aqui, ó. Então, só será falso na última linha, quando P e Q forem falsas. Agora eu vou analisar as alternativas para verificar aquela que vai dar como resposta correta. Então, aqui na letra A, P ou Q é falso. Ó. Quando é que P ou Q é falso? Em todos os casos? Não. P ou Q só será falso quando P for falso e Q for falso. Então, todos os casos não. Então, tem um caso aqui que é verdadeiro. Então, por isso que essa alternativa letra A está errada. Na letra B, P ou Q é verdade. Ó. Quando é que é verdade? Coloca aqui uma restrição. Apenas se P e Q for verdadeiro, está fazendo referência a essa linha. A letra B está dizendo que só será verdade apenas nessa linha. Está errado porque eu ainda tinha duas possibilidades. Ó. Não é só o apenas. Na letra C, P ou Q é verdadeiro. Está aqui. Apenas se P for falso e P e Q for falso. Ó. Fez referência aqui a essa linha. Quando for P falso e Q falso, o resultado vai ser o quê? Vai ser falso. Está dizendo que é verdadeiro. Então, isso aqui é errado. Na letra D, ele está dizendo que é falso. Ó. Quando é que a operação P ou Q é falso? Quando pelo menos um dos dois valores, P ou Q, for verdadeiro. Isso aqui também está errado, porque não é falso. Ó. Quando eu tenho lá pelo menos um dos dois verdadeiro, o resultado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Pelo menos um dos dois. Pode ser os dois verdadeiro, pode ser P verdadeiro, pode ser Q verdadeiro. Então, só sobrou como resposta correta a alternativa letra E. P ou Q é verdadeiro se pelo menos uma dos dois P ou Q for verdadeiro. Foi o que a gente analisou aqui. Quando eu tenho lá pelo menos um ou P ou Q como sendo verdadeiro, seu resultado final é verdadeiro, bate exatamente o que disse a alternativa letra E. Então, para essa questão de número 14, resposta correta, alternativa letra E. Questão de número 15, mais uma questão, tá lá. Ao se pesar 6 laranjas, tá aqui, constatou-se que elas possuem o mesmo peso que 3 maçãs. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalente a 4 laranjas. É uma questão de problema aritmético, onde se resolve pela regra de 3. Então, observa que eu tenho lá 6 laranjas, então tá aqui, laranja é uma grandeza. É o valor de 6, então vou colocar aqui o valor de 6 laranja.
pesa exatamente 3 maçãs. Então, a outra grandeza aqui é maçã e eu tenho aqui o total de 3. A quantidade de maçãs, então é o valor que eu vou encontrar, valor desconhecido, valor de x, equivale a 4 laranjas. Está aqui 4 laranjas. Então, a questão de regra de 3 simples, diretamente proporcional, e a gente aprendeu aqui no nosso canal que é só você multiplicar meios pelos extremos, multiplicar cruzado. Então, vai ficar 6 vezes x vai dar 6x, e isso vai ser igual 4 vezes 3. 4 vezes 3, eu tenho um total de 12. Então, o valor do x vai ser igual a 12. O 6 está multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. Então, é 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, você deveria procurar nas alternativas aquela que tivesse duas. Duas alternativas corretas. Para essa questão envolvendo regra de 3 dentro de problemas aritméticos, alternativa letra D. Mais uma questão de número 16. Olha o que vai dizer a questão 16. É dada a seguinte proposição abaixo. Está aqui o quantificador, inclusive é dentro da lógica de primeira ordem, né? Lógica dentro de primeira ordem, trabalha com os quantificadores. Todos os alunos são estudiosos. Assinale a alternativa que apresenta a sua negação. Está aqui. A negação dessa proposição, eu gosto de repassar aqui no nosso canal uma querida regra, tá aqui, a negação do tudo. Toda vez que você for estudar os quantificadores através da lógica de primeira ordem, você vai perceber que eu tenho exatamente uma regra. Qual é a regra que a gente aprendeu aqui no nosso canal? É a regra do a pé mais não. Tá aqui a regra do a pé mais não. Pode vir qualquer um desses termos, o algum, esse a referente ao algum. O P é o referente ao pelo menos 1, pode vir lá um termo pelo menos 1, pelo menos 1, ou pode vir lá a expressão existe. Existe, só que eu tenho que verificar se veio também com a negação do seu predicado. Então, eu tenho que procurar nas alternativas essa estrutura. O algum mais o não, pelo menos 1 mais o não e o existe mais o não. Essa regra é exatamente aquela regra do concurseiro endividado. Quando você passar no seu concurso, você vai fazer um empréstimo consignado, você vai financiar o seu carro e você vai dizer, ainda bem que agora eu não ando a pé mais não. Então, tá aqui a regra. Se você não sabia dessa regra, copie aí no seu material de estudo. A negação do todo é exatamente qualquer uma dessa expressão a pé mais não. Estou endividado, fiz um empréstimo, fiz um financiamento aí de um carro para andar aí com toda a minha família. Então, analisando aí as alternativas, observa lá, negação do todo não pode ser o todo, não pode ser o nenhum, não pode ser aqui a condicional, não pode ser a condicional. Por eliminação, você vai encontrar a letra D. Alguns alunos não são estudiosos. Alguns alunos são estudiosos. Todos os alunos são estudiosos. Você vai perceber que eu troco o quantificador universal todos por algum, que é o quantificador existencial, e eu tenho que também negar o verbo. Coloquei aqui a negação. Então, para essa questão, resposta correta, alternativa letra D. Mais uma questão de número 17. Olha o que vai dizer a questão número 17. Em um diagrama de Venn, tá aqui, existem 5 elementos na minha interseção dos conjuntos A e B. Então, vamos desenhar. Então, ele falou que era o diagrama de Venn. Então, o diagrama de Venn é aqueles círculos, tá aqui, conjunto A, tá aqui o conjunto B. Conjunto A. E está aqui o conjunto B. A primeira informação que ele te deu foi justamente dizer que existe quantos elementos? 5 elementos. Então, vou colocar aqui a interseção é a parte em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Perfeito. E agora ele diz, e fora da área da interseção, existe 6 elementos em A e 4 elementos em B. Então, vou colocar aqui. Então, colocando esses 4 elementos em B e esses 6 elementos em A. Então, observa que o comando da questão faz referência aqui, fora da interseção. Somente A tem 6, porque ele falou que era 6 elementos, e somente B eu tenho ali um total de 4. E o que é que o comando da questão pede, professor? Está lá.
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos dois conjuntos A e B. Ou seja, novamente é uma questão que vai trabalhar com a união. O que é a união, professor? A união é exatamente essa parte central, ó. Tá aqui. Meu total de elementos é a soma das três partes quando eu estou trabalhando com três conjuntos. Total de elementos é 6 mais o valor de 5 mais o valor do 4. 6 com 4 aqui é 10, ó, com 5 dá 15. Então, o total de elementos desses dois conjuntos eu encontro exatamente 15. Olha lá nas alternativas. A alternativa correta para essa questão, trazendo 15, alternativa letra A. Mais uma questão de número 18. Olha o que vai falar a questão número 18. As fórmulas bem formuladas, que ele chamou aqui de FBF, na lógica de primeira ordem, segue as regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta uma única forma bem formulada da lógica de primeira ordem. Então, a lógica de primeira ordem que veio no seu edital faz referência exatamente aos quantificadores. Ó. Então, toda vez que você vai trabalhar com essa parte de lógica de primeira ordem, você vai trabalhar com os quantificadores. Tá aqui. Quantificadores. Perfeito, professor. Quem são os quantificadores? É o todo, o algum e o meu nenhum. Então, quando eu estou trabalhando com quantificadores, a gente esquece essa parte de condicional, onde está lá com essa parte de conectivo lógico. Na letra A eu tenho sim, então, ó, já eliminei. Na letra C também eu tenho sim, então, eu já eliminei. Na letra D eu tenho um conectivo E, ó, tem dois quantificador universal aqui, hoje também já eliminei. A estrutura é justamente essa, ó, para tudo o X. Poderia vir nesse formato também, ó, para todo X. É uma letrazinha ao contrário, a letra A ao contrário, né? Deitadazinha aqui de forma invertida. Então, para todo X poderia vir escrito nesse formato através de símbolo. Então, observa que quando eu vou trabalhar com o diagrama lógico, quando eu digo aqui todo homem é mortal, ó, tá aqui o todo homem é mortal. Então, todo homem é mortal. Tá o conjunto aqui de tudo que é mortal e aqui o conjunto de homem. Quando eu represento qualquer elemento dentro desse conjunto de homem, tá aqui, ó, eu chamo ele de X. Então, XX é o homem, com certeza ele é mortal. Então, a resposta correta, a forma bem estruturada, bem formulada, dentro da lógica de primeira ordem, é esse formato. Todo homem é mortal, se X é homem, logo X é mortal. Você vai perceber claramente como resposta correta para a questão de número 18, a alternativa é a letra B. Para todo X, ó, para todo X, se X é homem, logo X é mortal. Professor, e por que não pode ser aqui a letra E? Se você observar, a letra E colocou de forma invertida. Para todo X, ó, se X é mortal, por exemplo, se eu botar um X aqui, ó, se esse X é mortal, ele é homem? Não, não é necessariamente ele ser homem. Ó. Então, isso aqui é um caso clássico de falácia. Aqui, quando eu trabalho com lógica de primeira ordem, eu trabalho sempre na certeza. Por isso que a alternativa correta é a letra B. É uma forma bem estruturada ou bem formulada, né? Ou bem formada. Para essa questão, deveriam marcar como resposta correta a letra B. Questão de número 19, uma questão que vai trabalhar aí com a ideia de matriz. Olha o que diz a questão de número 19. Em uma matriz formada 3 por 3, está aqui, a soma dos números de cada linha e de cada coluna tem que ser igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição 2, 2, ou seja, na linha 2 e também na coluna 2. É uma questão envolvendo aí matriz. Olha só, pessoal. Então, vou montar aqui a minha estrutura da minha matriz. Então, a minha matriz de forma genérica, vou colocar aqui, ó, que é o primeiro elemento. Aqui é a primeira linha e primeira coluna, é o meu A11. Eu tenho o segundo elemento dessa matriz, que é a matriz, ó, formada 3 por 3. Então, primeira linha, segunda coluna. Tenho lá primeira linha e terceira coluna. Isso aqui é formado na primeira linha. Na segunda linha, a gente vai perceber que eu tenho segunda linha, primeira coluna, o A21, tenho lá o A22 e eu tenho também o A23. E na terceira linha, que é o A31, o A32 e o A33. Está aqui de forma genérica a minha matriz. Perfeito. Olha só, o comando da questão diz lá que eu tenho que montar uma matriz onde a soma
das linhas e da coluna. Aqui não falou se era distintos, se podia repetir elementos. Então, uma possibilidade que você deveria marcar de forma breve na sua prova era justamente esse formato de matriz, ó, onde eu tenho lá todos esses elementos. Vou até colocar de vermelho. Eu tenho lá 2, tenho lá 2, tenho lá 2. O comando da questão não falou se poderia repetir. Poderia montar essa matriz 3 por 3, todo mundo sendo 2? Poderia. Se você olhar, a soma dessa linha, da primeira linha, dá 6. A segunda linha também dá 6. A terceira linha também dá 6. E as colunas? Observa lá, as colunas aqui. O resultado também dá 6. Ó. Essa coluna também dá 6 e essa coluna também dá 6. Satisfaz o comando da questão? Satisfaz tranquilamente o comando da questão. Professor, qual é a resposta correta? O comando da questão pedia, olha, qual é o elemento que está na posição na segunda linha e segunda coluna? Você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Perfeito, professor. Marquei letra D. Mas, porém, contudo, todavia, é uma questão que ela merece um recurso. É uma questão que possivelmente ela vai ser nula, porque ela tem outras formações. Isso aqui é uma formação inicial. Eu posso encontrar outra formação de matriz com outros valores aqui, que também vai dar 6, 6, 6 na linha e nas colunas, também eu consigo. Então, observa que eu vou montar aqui outra matriz, ó, no formato 3 por 3, onde eu tenho o valor da soma exatamente igual a 6. Por exemplo, se eu tenho lá 3, 1 e 2. Ó. Se eu tenho lá 2, 1 e 3. Eu tenho aqui, né? 2, 3 e 1. Posso colocar assim. Colocar aqui, ó. 2, 3 e 1 para dar 6. E eu tenho lá 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Confere comigo, cada linha e cada coluna. Somando essa primeira linha. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. 2 mais 3, 5, mais 1, deu 6. Tá aqui. 1 mais 2, 3. Mais 3 deu 6. Então, as linhas bateu. Agora, as colunas. 3 com 2, 5. Mais 1, deu 6. Perfeito. Tá aqui. Outra possibilidade. 1 com 3, 4. Com 2, também deu 6. 2 com 1, 3. Com 3, também deu 6. Consegui provar ou encontrar outra maneira onde represento, através da formação de linhas e coluna dando 6, com o elemento 2, 2, 2, ó. Segunda linha, segunda coluna também, agora com outro valor diferente da letra D. Nesse caso, eu teria como resposta correta a alternativa letra C, colocando aqui o elemento 2, 2, 2 com 3. Teria outras possibilidades, professor? Teria. Imagine se eu colocasse essa segunda linha para a primeira e trouxesse aqui essa primeira linha para a segunda. Quem seria o elemento 2, 2, 2? Ó? Seria exatamente o número 1. Teria resposta também? Também teria resposta. Então, a banca, na hora de formular a questão, o elaborador, esqueceu de colocar alguns detalhes. Por exemplo, poderia ter pedido todos os números distintos, ou poderia até mesmo trabalhar com quadro mágico, né? Tem outra possibilidade aqui, trabalhando com quadro mágico. Professor, o que é o quadro mágico? Colocando aqui outra possibilidade para vocês na hora de elaborar o recurso. O quadro mágico, tá aqui, mágico, é exatamente quando o número de linhas e o número de colunas são todos iguais. Além disso, eu preciso que a diagonal principal e a diagonal secundárias, ou seja, as suas diagonais, também sejam iguais a 6. Existe essa possibilidade através do quadro mágico? Existe também. Ó. Então, vou fazer aqui uma matriz no formato 3 por 3, onde todas as somas, tanto da linha como da coluna, vai te dar aí o valor 6, ou seja, com todos os valores distintos. Por exemplo, imagine aí comigo, se eu colocar aqui o número menos 1, primeiro elemento, 6 e 1, se eu colocar 4, 2 e 0, se eu colocar 3, menos 2 e 5. Todos os valores aqui são distintos. Ó. Se ele falasse que era distintos, meu elemento central justamente ia ser o número 2. Ó. Então, a banca não falou se era distintos. Se colocasse que era distintos, ou se viesse lá que era um quadro mágico, é uma matriz no formato de quadro mágico, então, além da soma das linhas, que daria 6, ó, se você observar, todas as linhas da soma 6, menos 1 com 1 dá 0, o resultado aqui deu 6.
4 com 2 deu 6, ó. 4 com 2 mais 0 deu 6. Menos 2, né? Mais 3 deu 1, mais 5 deu 6. E as colunas também dá 6, professor? Também vai dar 6, ó. Se você observar, as colunas aqui também vai dar 6. Então, eu tenho lá 7 menos 1 deu 6. Menos 2 com menos 2 aqui dá 0. Com esse 6 aqui deu 6. 5 com 1, ó, deu 6. Além disso, quando eu trabalho com quadro mágico, eu quero que vocês percebam a minha diagonal principal. Ó. O que é a diagonal? É esses números que está aqui, ó, na parte central aqui em forma diagonal. Se você observar tanto a diagonal principal como a diagonal secundária, o seu valor também vai dar 6. Ó. Eu tenho lá 3 com 2 com 1, ó, esse resultado aqui deu 6. Eu tenho aqui menos 1 mais 2 deu 1, mais 5 deu 6. Se o comando da questão fizesse referência a números distintos, ou até mesmo falasse ou informasse que era um quadro mágico, a resposta correta seria a alternativa letra D. Realmente teria aqui como 2 na segunda linha e segunda coluna. Como a banca não falou que era distinto, não falou que era quadro mágico, abriu margem aqui para formar várias matrizes no formato 3x3. A gente encontrou aqui duas possibilidades. É uma questão que merece recurso, é uma questão que merece ser anulada. Então, questão de número 19, na nossa opinião, a gente pede a anulação dessa questão. Questão de número 20, última questão aí da prova da FAGFOR de nível superior. Questão número 20 é uma questão de problemas geométricos, vai trabalhar com a figura de um quadrado. Dizia o seguinte: em um quadrado, ao acrescentar 1 centímetro de comprimento de cada lado, o perímetro, tá aqui, que é a soma de todos os lados, resulta em 16. Assinala a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original. Então, vamos formar aqui o nosso quadrado. Então, o comando da questão informou que eu tinha um quadrado. Então, vou trazer aqui, formar aqui esse quadrado. Então, desse quadrado foi acrescido aí mais uma unidade. Então, vou prolongar aqui. Observa que eu vou até colocar em vermelho, colocar outra cor e a gente vai adicionar aqui 1 centímetro de cada lado. Eu disse que era para colocar aqui 1 centímetro de cada lado. Então, observa que o meu quadrado agora vai ficar nesse formato. Ó. Mais ou menos aqui nesse formato. Colocando aqui. Pronto. Observa que o comando da questão pede exatamente o tamanho do lado original desse quadrado. O lado original aqui, observa que eu chamo de x, que é o valor desconhecido. O lado do quadrado, os lados são iguais, então vou chamar de x. O comando da questão fez referência para eu adicionar mais um. Ó. Coloca lá mais 1 centímetro de comprimento de cada lado. Então, coloquei em cima e coloquei aqui de lado. Perfeito. E ele fez referência ao perímetro. Ó. Se aqui é uma x, aqui também é uma x. Ó. Tá aqui, esse lado aqui também, o formato dele é 1 mais x. E aqui em cima é 1 mais x, aqui embaixo também faz referência a 1 mais x, né? Aqui embaixo é 1 mais x, aqui em cima é 1 mais x. Então, quando ele faz referência ao perímetro, é a soma de todos os valores dos quatro lados. Então, vou somar. Vai ficar x mais 1, ó, somei esse primeiro lado. Vou somar esse outro lado, mais x mais 1, tá aqui. Mais esse outro lado, ó, x mais 1, mais x mais 1, que é a parte de cima, mais x mais 1, que é a parte de cima. Seu resultado tem que ser quanto? Tem que ser 16, que foi dado no comando da questão. Estou calculando o perímetro. Agora, soma o que tem x, ó. Observa lá, eu tenho 4x, então vai ficar 4x. E eu tenho aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tenho 4, ó. 4x mais 4, isso é igual a 16. Trazendo para cá. Então, observa que eu vou isolar o valor do x, então vai ficar 4x, vai ser igual a 16, só que esse 4 está somando, joga ele lá para o outro lado, então ele vai diminuindo, então vai ficar 16 menos 4. 4x vai ser igual a 16 menos 4, eu tenho aqui o total de 12, o 4 está multiplicando, jogando ele lá para o outro lado, ele passa dividindo, então vai ficar 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, eu tenho aqui o valor do lado, x igual a 3. Ele pedia lá o lado do quadrado original, ó, quadrado original vai ser 3. Então, 3 você marca como resposta correta para essa questão, alternativa letra C.
Com isso, pessoal, concluímos aí a resolução das 10 questões de raciocínio lógico e matemática da prova da FAGIFOL, certo? Então, eu espero que tenham ajudado vocês a compreender aí a resolução de cada questão dessa prova. Comenta aí abaixo como você se saiu e espero vocês nos próximos vídeos.